Olá, amigos, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, eu contei a vocês um relato pessoal, uma experiência que eu mesma vivi para falar da importância do autoconhecimento na nossa vida. E hoje eu quero relatar experiências que outras pessoas também viveram por causa da numerologia cabalística. Eu peço a você que assista esse vídeo até o final, se for possível, porque no final eu quero contar qual foi a conclusão que eu tirei desses relatos, está bem? Um dos relatos que eu gosto muito é de uma mulher ainda jovem, que nem tinha 40 anos e já era empresária há vários anos, já tinha vivido experiências incríveis na vida dela, mas que tinha muitas queixas, principalmente na área financeira e também na área profissional. Porque ela dizia que a vida financeira dela era cheia de altos e baixos. E que na vida profissional parece que as coisas não fluíam, que alguma coisa estava bloqueando a vida dela, que a equipe que trabalhava com ela às vezes parecia que estava fazendo tudo para prejudicá-la, e ela queria sair dessa situação e queria achar uma solução. Quando eu fiz o mapa, eu confesso que fiquei intrigada porque ela tinha tudo para dar certo. Eu vi que ela era uma pessoa inteligente, intuitiva, e que ela tinha todos os números muito bons no mapa. O nome dela tinha apenas energias boas. Ela não tinha nenhuma dívida kármica. As lições kármicas que ela tinha, que eram duas, não eram lições difíceis, na minha opinião. Os ciclos, os desafios, os momentos decisivos e vários outros números do mapa, todos eles eram muito promissores. E até a assinatura que ela fazia já era perfeita. E eu não conseguia identificar qual era o motivo dessas dificuldades. Quando eu entreguei o mapa, no mesmo dia, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp muito brava, dizendo que o mapa dela estava todo errado. Eu conferi os dados, conferi a grafia do nome, confirmei com ela os dados e vi que tudo estava certo. E eu fiquei me questionando e perguntei a ela qual parte do mapa ela achava que estava errado. E pela resposta que ela deu, eu vi que realmente ela havia lido, mas ela leu apressadamente o mapa, né? E ela fez vários questionamentos e dois deles me chamaram muito a atenção e eu tive que conversar com ela a respeito disso. Primeiro, ela disse que o número de destino dela não poderia de forma alguma ser o número 8, porque o número 8 é o número do êxito material, do êxito financeiro, e que a vida dela, financeiramente, sempre foi um caos. E o que também é outra coisa que ela não havia gostado de forma alguma, por eu tê-la chamada de arrogante. E eu fiquei me perguntando em que momento eu havia feito isso, né? Se era alguma coisa que eu havia escrito. Perguntei a ela se era alguma coisa que eu havia escrito e ela me disse que ia achar o trecho, ia grifar, ia printar e mandar para mim. Mas eu acredito que na hora que ela leu novamente o texto, conseguiu interpretar de uma forma diferente e reformulou a pergunta. E ela me perguntou o seguinte: Dona Cida, o que é exatamente essa tal de tendência oculta 1? Aí eu entendi o que estava acontecendo, porque toda vez que no nome de uma pessoa aparece mais de 3 vezes uma letra ou várias letras que tenham a mesma vibração, o mesmo número de vibração, isto representa uma tendência oculta. No caso da tendência oculta 1, ela diz o seguinte, que quando a pessoa nasce com essa tendência, significa que essa pessoa tem um anseio muito grande de expressar a sua individualidade. E talvez por causa disso, ela tenha tendência a ser autoritária, dominadora, arrogante e até egoísta. Mas eu expliquei para ela com calma que
O fato de aparecer esse item no mapa de alguém não significa necessariamente que a pessoa tem esse tipo de conduta, mas que esse item mostra um alerta para que a pessoa se observe, para que ela observe no dia a dia se em algum momento ela tem esse tipo de atitude, né, para que ela faça as correções. Expliquei também a respeito do número de destino 8, que realmente ele é o número do êxito material, do êxito financeiro, mas que ele pede também alguns aprendizados, que a gente faça alguns aprendizados. Um deles é que nós precisamos, para termos êxito financeiro, nós precisamos agir com justiça, porque o 8 é o número da justiça. Ele é o número do êxito financeiro, mas é também o número da justiça. Por isso, nós precisamos agir de forma justa, não apenas com os outros, mas conosco também. E ele pede também, esse número de destino, que a gente conheça, que a gente aprenda todas as leis que regem o dinheiro e o poder que esse dinheiro traz também. E eu mostrei também a ela, porque ela também questionou a respeito da lição kármica, que havia uma relação entre esse número de destino e a lição kármica que ela questionou. Porque a lição kármica 2, era no caso a lição kármica dela, uma das lições kármicas dela, dizia o seguinte, que a pessoa que nasce com essa lição, ela precisa aprender a poupar, a ser econômica, precisa também aprender a trabalhar as parcerias, a trabalhar em equipe, aprender a ter paciência. Então, as duas coisas estavam interligadas. Mas como ela havia questionado sobre a possibilidade do mapa estar errado, eu pedi a ela que verificasse se a data de nascimento que aparecia na certidão dela era realmente a data que ela nasceu, porque esse erro também pode acontecer. Passaram-se alguns dias e ela me procurou novamente, mas apenas para pedir que eu fizesse o cálculo do número da casa dela. E quando eu perguntei se ela havia conseguido identificar se aquela data de nascimento estava correta ou não, ela disse que ainda estava vendo isso, mas que ela achava que estava certo sim. Passaram-se meses, nós entramos na pandemia e numa rede social de uma outra pessoa eu vi uma foto dela fazendo um trabalho voluntário, um trabalho bastante humilde, e eu fiquei muito feliz, sabe? Fiquei admirada e mandei uma mensagem elogiando ela pela iniciativa. E foi então que ela me surpreendeu. Ela me disse o seguinte: Dona Cida, a senhora se lembra da arrogante? Pois é, Dona Cida, sou eu. Era eu, ela disse. A senhora se lembra daquela pessoa que sabia tudo? Pois é, Dona Cida, depois que nós conversamos, eu comecei a prestar atenção no meu dia a dia e eu vi que realmente eu era arrogante, que eu achava que só eu estava certo, eu não gostava que as pessoas dessem palpite na minha vida. Eu era uma compradora compulsiva, eu gastava demais porque eu gostava muito de viajar, de passear, e realmente era isso que estavam causando os problemas financeiros. Eu não estava usando as leis da forma correta, as leis do dinheiro, né, que a senhora tanto falou. E ela disse assim, aí entrou essa pandemia, parou tudo. E aí eu vi que até as roupas que eu possuía não tinham mais valor, o valor que eu achava que elas tinham. E confesso à senhora que eu estou hoje muito mais feliz vestindo camiseta, calça jeans com uma vassoura na mão. Imagine como eu fiquei feliz, né? E o outro relato que eu gosto muito é de um rapaz ainda jovem, ele ainda não tinha 30 anos, próximo dos 30 anos, né, que morava ainda junto com os pais,
mas que queria conquistar a sua independência, queria morar por conta própria, ele queria fazer um trabalho por conta própria, queria resolver a situação financeira dele e ter um relacionamento estável também. Eu fiz o mapa, entreguei, ele logo fez algumas perguntas, tirou todas as dúvidas, começou a fazer o treinamento da assinatura e dias depois ele me mandou uma mensagem que me deixou muito feliz. Ele disse o seguinte: Dona Cida, eu vi que no meu mapa que eu tenho uma dívida kármica muito séria, que na vida passada eu prejudiquei pessoas financeiramente, eu fiz essas pessoas sofrerem, e eu queria fazer alguma coisa para tentar corrigir esse erro. Aqui na minha cidade tem uma entidade que as pessoas que não têm, que as pessoas que têm doença grave, que não têm condições de pagar um tratamento, elas se cadastram nessa entidade para receber algum tipo de ajuda. E eles lançaram um programa para que as pessoas que têm condições financeiras adotem um paciente que arque com as despesas mensais do tratamento desse paciente. E eu adotei um desses pacientes. A senhora acha que com isso eu vou conseguir diminuir um pouco, corrigir um pouco esse erro que eu fiz e melhorar a minha vida daqui para frente? Foi a coisa mais linda que eu podia ouvir, não é verdade? E sabe qual foi, gente, a consequência disso? Foi que eu comecei a receber uma sequência de mensagens com notícias boas. Eu acredito que ele passou a ter mais autoconfiança. Ele conversou com o pai a respeito de um projeto que ele tinha de fazer produção de alimentos orgânicos. O pai cedeu uma área de terra para ele e ele conseguiu fechar ótimos contratos. Começou a me mandar fotos lindas da plantação. Passados alguns meses, ele me mandou a foto da casa que ele já havia conseguido alugar. E a última notícia que eu soube da vida dele foi que ele estava namorando, que estava muito feliz porque tinha encontrado uma pessoa muito inspiradora na vida dele, muito companheira. Imagine como eu fiquei feliz com esses relatos. Agora, o que é interessante a gente observar, né, e foi a conclusão que eu tirei de tudo isso, é que cada pessoa faz um trajeto diferente, trilha um caminho diferente através desse autoconhecimento. É muito interessante isso. E interessante também observar o quanto é importante que a gente lide com calma, que a gente olhe com carinho, com calma para as nossas mazelas. Porque eu acredito que o que faz com que a gente tenha às vezes tanto receio em confrontar os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas deficiências, é que nós somos muito cruéis conosco mesmos. Quando nós cometemos um erro, nós nos colocamos num tribunal, nós nos julgamos, nós nos condenamos e nós começamos a nos punir. Nós começamos a nos auto-sabotar, a criar dificuldades na nossa vida para que as coisas não deem certo, como se a gente quisesse se castigar, porque a gente começa a se maltratar o tempo todo. Agora veja se você concorda comigo. Pense no seguinte: imagine que você está num lugar diferente que você ainda não conhece e resolve fazer uma caminhada à noite. Só que dá um apagão. Fica tudo escuro, não tem lua, você não consegue enxergar nem a mão na frente do seu rosto. E você começa a ficar com receio, vai tateando. De repente você se lembra que está com o celular no bolso, que seu celular tem uma lanterna. Você pega esse celular, liga essa lanterna e você vê
que estava a poucos centímetros de cair num enorme buraco. Qual é a reação que você vai ter nesse momento? Você vai ficar bravo porque tem um buraco na sua frente, porque esse buraco é um obstáculo no seu caminho? Ou você vai ficar feliz porque aquela luz impediu que você se arruinasse naquele buraco? E é isso que nós fazemos na nossa vida, né? Quando a gente olha, quando a gente consegue enxergar um erro, um defeito, um obstáculo que nós temos em nossa vida, significa que uma luz se acendeu dentro de nós. Então, em vez de nós ficarmos olhando para esse obstáculo, ou ficarmos brigando com esse obstáculo, com raiva desse obstáculo, nós devemos ficar felizes, porque se surgiu uma luz dentro de nós, é porque nós estamos evoluindo. E essa luz nos possibilita enxergar o obstáculo, resolver ou desviar deste obstáculo e continuar em frente, segurando aquela luz, né? Seguindo, levando sempre essa luz, olhando para as coisas com lucidez, porque luz é isso, né? Luz, a luz dentro de nós é aquele conhecimento, é aquele entendimento, é aquele reconhecimento que trouxe lucidez para a nossa vida. Quando a gente consegue reconhecer o que nós precisamos melhorar em nós, o que nós precisamos mudar em nós. Isso, se a gente fizer isso, né, então aumenta a nossa autoestima, aumenta a nossa confiança, tudo começa a melhorar na nossa vida, não é verdade? E a gente começa a magnetizar as coisas boas na nossa vida, porque a gente começa a sentir merecimento, porque a gente não ficou preso no obstáculo e nem fechou os olhos para o obstáculo e continuou às cegas, né, tendo o mesmo tipo de atitude sem saber qual a consequência que esse tipo de atitude teria na nossa vida. Essa foi a minha conclusão. Eu agradeço de todo o coração por você ter me acompanhado até aqui. Se você gostou, não esqueça de sinalizar, né, com um like ou com um comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.